Fala galera, aqui é o David da agência Debisa e nesse vídeo eu vou mostrar como que você cria um efeito de botão ou o elemento qualquer pulsando na tela aqui no site da Wix. Talvez você queira colocar um botão de compra e para chamar mais atenção você quer deixar esse botão pulsando na tela, ou no meu caso aqui eu vou usar um ícone do WhatsApp, tá? Eu vou usar uma imagem como se fosse um ícone do WhatsApp e deixar ele pulsando aqui no header, esqueci o nome disso em português, no cabeçalho aqui da página. Se você estava procurando por esse conteúdo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação para acompanhar os próximos, que a gente vai postar bastante conteúdo aqui no Wix para vocês. Eu vou já adicionar aqui meu elemento, eu vou adicionar aqui uma imagem, tá? Que é o ícone do WhatsApp, mas você pode adicionar qualquer elemento. Você pode fazer isso com um botão, uma imagem, qualquer outra coisa que tem aqui na Wix, ou você pode importar também um elemento e fazer o efeito com o que você quiser. Eu vou diminuir ele aqui, de forma que ele caiba aqui no header. Tá, vou colocar ele aqui e vamos lá criar esse efeito. O que a gente precisa aqui? Primeira coisa, ativar o modo avançado. No meu já está ativado, você passa o mouse aqui ó, e clica em ativar modo avançado. Aí vai abrir para você esse painel aqui de código, então é só clicar que você consegue adicionar um código. Antes de mais nada, eu vou atribuir um ID, alterar o ID dessa imagem, desse ícone. Eu vou colocar no meu caso o WhatsApp Icon, tá? Você coloca o ID que você quiser aí, só não esquece de mudar depois no código também. E para isso, a gente vai precisar adicionar um módulo aqui, que é o módulo Wix Animation. Esse aqui, ó, tô com ele aberto aqui na documentação do Velo, tá? É isso aqui, ó. Cadê? Aqui, é o Wix Animation, tá? Wix Animations. Então a gente vai import Wix Animations from Wix Animations. Esse é o módulo que a gente precisa importar. E aqui dentro a gente vai adicionar o nosso código. Tá dentro desse onReady function que ele carrega o código quando a página é carregada. Então aqui eu vou adicionar uma timeline. Timeline nada mais é do que uma linha do tempo. Então imagina que você tem uma linha e essa linha mostra ali o passar do tempo. Você tem que colocar nela a animação que você quer que ocorra com o passar do tempo, tá? Então eu vou colocar essa timeline dentro de uma variável let. Eu posso dar um nome qualquer para ela, eu vou colocar aqui timeline mesmo, tá? Vou deixar esse nome nessa variável. E aqui eu preciso chamar o nosso módulo Wix Animations, ponto, e agora eu preciso chamar a timeline, certo? Chamei a timeline, vou abrir e fechar parênteses. Aqui a gente vai colocar uns parâmetros depois, mas vamos deixar assim por enquanto. Dentro dessa timeline eu preciso adicionar a animação. Ela é uma função, então vou adicionar aqui a animação, certo? Dentro dessa animação eu preciso ter dois parâmetros, dois são obrigatórios. O primeiro é o alvo, ou seja, o elemento que vai ser animado, que no nosso caso é esse ícone do WhatsApp. Você vai usar então o ID dele. E o segundo parâmetro é a animação. Então nessa função add, o primeiro parâmetro é o elemento e o segundo é a animação. Então vamos colocar aqui o nosso elemento, que é o WhatsApp Icon. Então cifrão W WhatsApp Icon. Então esse é o primeiro parâmetro. O segundo eu vou adicionar depois da vírgula. Então coloco uma vírgula e também chaves. Então, é aqui que eu vou adicionar meu segundo elemento, que é a animação. Dentro desse segundo elemento eu tenho dois atributos que são obrigatórios. Então deixa eu mostrar aqui. Isso aqui na timeline a gente vai ver depois, que são também opções de parâmetros que a gente tem que colocar, pelo menos, na verdade não tem que colocar, são opcionais, mas a gente vai usar eles, tá? Mas o que a gente quer aqui agora é aqui dentro da função add, a gente vai ver aqui, ó, deixa eu procurar aqui, a animação. Tá? Então, dentro da animação, a gente tem dois atributos que são obrigatórios, ou melhor, a gente precisa obrigatoriamente colocar dois atributos.
Um deles é obrigatório, que é a duração da animação. Quanto tempo essa animação vai durar? Isso a gente precisa colocar. Então, o primeiro atributo aqui é duration. Quanto tempo vai durar a nossa animação? Vou colocar 1 segundo. Tá? E aí a gente tem que colocar um outro atributo. Na verdade não é ponto e vírgula, aqui é vírgula. A gente tem que colocar um outro atributo que é a animação que vai acontecer. Então, qual a animação que eu quero? Eu quero rotacionar, alterar a opacidade, a direção, a escala. Aqui é o movimento no eixo X ou no eixo Y do elemento. Então, nesse caso aqui, a gente quer escala, a gente quer alterar o tamanho, quer que o elemento aumente e diminua, Tá? Então, a escala aqui, na verdade é essa aqui, ó, a escala, a gente consegue ver aqui que 1 é o tamanho original do elemento. Então, o tamanho que ele está aqui é o tamanho 1, certo? Eu posso diminuir esse tamanho, por exemplo, se eu colocar 0,5, o elemento vai ficar com metade do tamanho. Se eu colocar 2, ele vai dobrar o tamanho. Se eu colocar 0, é lógico que ele vai sumir, né? Vai ficar tão pequeno que vai sumir da tela. Então a gente vai aumentar um pouco esse elemento, usando aqui esse atributo, que é a escala, scale. E a gente vai colocar aqui 1.2 para ver como fica, certo? 1.2, eu acho que eu fiz alguma coisa... Não, tá certo. 1.2, beleza. E aí eu preciso dar o play nessa animação, não basta eu criar ela, eu tenho que dar o play. Então eu vou colocar aqui, como eu dei o nome dela de timeline, da variável, então eu coloco timeline, ponto, play. Pronto, agora a animação já vai acontecer. Só que tem um porém. Vou clicar aqui em visualizar, para a gente dar uma olhada no que vai acontecer. Presta atenção aqui no ícone do WhatsApp. A animação aconteceu, está um pouco devagar aqui, está travando, mas deu para ver que aumentou aqui, né? A animação aconteceu. Vou tentar colocar de novo. Tá dando uma travada aqui, mas acho que dá pra gente ver o efeito acontecendo. Vamos lá. Tá, não sei se deu pra ver aí, mas aumentou. Tá? Depois a gente vai ver isso melhor. Então o que acontece? Aqui, nessa linha do tempo, a animação simplesmente aconteceu uma vez. Então eu tenho uma linha do tempo e no tempo de 1 segundo, o elemento foi do tamanho 1, que é o tamanho original, para o tamanho 1.2, e só isso, mais nada. Então a gente precisa adicionar aqui um parâmetro nessa timeline, que é o seguinte, ó. Vou voltar aqui. Então a gente tem aqui na timeline, aqui ó, na timeline a gente tem alguns parâmetros que são opcionais. Então um deles é o parâmetro repeat, e esse repeat ele mostra a repetição desse efeito, dessa animação. Então aqui, ó, por exemplo, aqui diz que se eu colocar um valor de 2 para esse repeat, o elemento a animação vai acontecer 3 vezes, tá? Porque conta o 0, né? Então o 0 é a primeira vez que a animação acontece, o 1 e o 2, então ela acontece 3 vezes. Mas se eu colocar menos 1, a animação vai ficar repetindo para sempre. Então é isso que a gente quer, né? Que o elemento fique pulsando para sempre. Então eu coloco aqui, ó, aqui dentro, repeat menos 1, aqui na timeline, certo? E agora eu vou clicar em visualizar. E aqui ainda a gente tem um outro problema. A animação vai acontecer, aconteceu, e ele volta para o tamanho, como ele fica repetindo, em loop, ele volta, quando ele atinge o tamanho 1.2, ele volta para o tamanho 1, para o tamanho original. Então fica estranho, né? Então o que a gente faz aqui, ó, tem uma outra, aqui dentro mesmo da timeline, tem um outro parâmetro que a gente pode usar, que é esse aqui, ó, ioiô. Então o que esse ioiô faz? Se eu definir o ioiô como falso, que é por padrão, ele já vem como falso, a animação acontece dessa forma. A, B, C, volta
pro padrão original da imagem e acontece de novo, ABC. Então, é aquilo que eu falei. Tamanho original, 1, ele vai para 1.2, volta para 1 de novo. Se eu colocar o ioiô como true, como verdadeiro, a animação acontece, ABC, e depois ela acontece de novo, só que de trás para frente, CBA. Então, o que vai acontecer aqui no nosso caso? Vamos colocar aqui, ioiô, true. Então agora a animação vai acontecer, o tamanho vai do 1.2, do 1 para o 1.2, e depois do 1.2 para o 1. Então fica mais suave. Olha aí, ó. Fica bem mais suave, certo? E aí tem algumas coisas que a gente pode ir brincando aqui. A gente pode mexer, por exemplo, no tamanho. Eu não vou fazer isso, vou deixar para vocês alterarem aí da forma que vocês querem. Mas a gente pode alterar, por exemplo, o tempo, 800 milissegundos. Pode alterar também a escala, se eu quiser que não aumente tanto, eu posso diminuir um pouquinho aqui, 1.1. Se eu quiser que aumente mais, 1.5, por exemplo, só que eu acho que aumenta demais. E a gente consegue mexer também na suavidade da animação, tá? Tem aqui na função Add, aqui na animação, deixa eu ver se é aqui mesmo, animação, isso aqui, ó, tem um outro parâmetro aqui, ou melhor, um outro atributo no parâmetro da animação, que é o easing, tá? O easing, ele mexe com a aceleração e a desaceleração da animação. Então eu posso colocar, por exemplo, easing, e aí eu tenho que colocar aqui, ó, entre aspas, eu vou copiar um qualquer aqui, só pra gente ver como que funciona, tá? Vou colocar esse aqui mesmo, mas depois vocês podem ir brincando aqui, ó, tem várias opções aqui que dá pra ir testando. Então eu vou colocar aqui pra gente ver a diferença agora. Vamos lá, olha a diferença. Tá vendo? Tem um efeito agora, né? Um efeito quando aumenta e quando diminui. E aí vocês podem ir brincando aqui com esses efeitos até encontrar aquilo que mais agrada. Próximo vídeo, vou mostrar como que você faz para uma janela pop-up aparecer uma única vez por usuário. Talvez você queira mostrar uma promoção dizendo que se a pessoa não aproveitar aquela oportunidade agora, ela vai ser perdida para sempre. Não vai ter mais aquela oportunidade. Então uma janela pop-up, ela aparece uma única vez, se a pessoa fechar, ela não tem mais aquela oportunidade. Se você quiser saber como faz isso no Wix, clica no ícone da notificação para receber os próximos conteúdos. Até mais!